Boa tarde a todos, meu nome é Isabel de Andrade Amato, sou psiquiatra com especialização em infância e adolescência pelo Unifesp, e hoje eu vou trazer um pouquinho mais dos transtornos dessa faixa etária. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre os transtornos ansiosos. Vou passar o próximo slide. Então, vou reduzir aqui a minha janelinha para que vocês possam ver melhor. Então, os transtornos ansiosos na infância e na adolescência, a gente pode dividi-los em 5 tipos. Vocês vão ver um pouquinho ao longo da apresentação que a origem e os deflagradores é o que realmente muda entre um transtorno e outro, tá bom? Então, a gente vai ter lá os transtornos de ansiedade generalizada, os transtornos de ansiedade social, as fobias específicas, transtornos de ansiedade de separação e, por fim, o transtorno do pânico. Esses 5 transtornos podem acontecer nessa faixa etária e a grande maioria deles também pode acontecer na idade adulta. O único deles que não acontece na idade adulta é o de ansiedade de separação. Então, quando a gente fala de definição, as definições elas são comuns a todos esses transtornos. O que eu quero dizer com isso? Existe um ciclo de ansiedade e manutenção dessa ansiedade que é inerente a qualquer um desses transtornos. E o que está envolvido nesse ciclo? Então, eu vou ter lá exposição a um gatilho, e aí vocês vão ver que o que muda muitas vezes de um transtorno para o outro é esse gatilho, que pode ser desde um pensamento até um medo específico, como no caso da fobia específica, medo de julgamento social, como no caso da ansiedade social, medo de se separar de uma figura de apego. Então, coisas desse tipo, esses pensamentos e essas situações específicas acabam sendo um gatilho que vão deflagrar um aumento de ansiedade, né? O aumento de ansiedade propriamente dito é a sensação de mal-estar que muitas pessoas relatam. Depois disso, eu vou ter pensamentos catastróficos secundários a esses medos e a esses sentimentos, a essas sensações que eu tenho. E a partir daí, a tendência é que eu emita um comportamento de fuga. Para quê? Para aliviar, né? E alivia imediatamente a ansiedade. Eu vou dar um exemplo. Então, se o meu grande gatilho é, por exemplo, me expor em público, eu penso em vir aqui dar uma aula para tanta gente assistir, já começo a ter uma sensação de mal-estar, já começo a ter pensamentos catastróficos de que isso vai dar errado, e aí eu nego, falo, não vou dar essa aula. E a partir do momento que eu falo que eu não vou dar a aula, isso se dissolve, isso se desfaz, tá? Qual que é o problema? O problema é que isso vai mantendo cada vez mais esse ciclo de ansiedade e medo, certo? Eu trouxe aqui um esqueminha para isso ficar um pouquinho mais claro, porque isso acontece com todo mundo, né? Tá dentro da gente, é fisiológico eu ter esse tipo de reação quando eu estou diante de um perigo. A grande diferença, né, e por isso que se torna um transtorno, é que nos transtornos, o que vai acontecer? Eu não estou em perigo. Eu não tenho uma situação de perigo, só que mesmo assim eu vou ter um registro cerebral, uma interpretação errada. Eu vou ter um registro cerebral de que eu estou sim correndo algum risco. E aí, a partir daí, eu vou ter uma resposta física, que pode gerar aumento da frequência cardíaca, aumento do estado de alerta, aumento dos órgãos de percepção, de senso-percepção, aumento de tensão. E é essa resposta física que me gera o mal-estar, e é a partir daí que eu dou o nome de ansiedade. Quando eu faço a evitação, quando eu fujo dessa situação supostamente perigosa, mas que na verdade verdadeira não tem nenhum perigo, eu simplesmente não tenho mais essa sensação, eu não tenho mais essa resposta física, e aí eu me alivio. Tá? Então, esse é o ciclo de manutenção e de causa, da onde vem a origem dos nossos sintomas ansiosos. Pensando um pouquinho em epidemiologia, a epidemiologia em criança e adolescente varia um pouco conforme o estudo e o país, mas a gente vai ter aí uma média de 5% das crianças e dos adolescentes sofrendo algum tipo de transtorno ansioso. A prevalência mais alta de fobias específicas, a gente tem aí uma prevalência moderada de ansiedade generalizada e ansiedade de separação, e é um pouquinho mais baixo para os outros que eu citei. É um transtorno que é mais prevalente em meninas, então os estudos vão falar de 1,5 a 2 meninas para cada menino, e a gente vê essa diferença já com 5 anos, então não é uma coisa que está somente ligada à puberdade, por exemplo, tá? A gente vê, ele é dos transtornos mais precoces, e a gente vê essa diferença já em crianças pequenininhas.
E tem muita relação com o que a gente chama de temperamento inibido, que é aquele temperamento, jeito de ser, né? Mais tímido, mais introspectivo, mais reservado. Aqui a gente tem as idades de início, vocês vão ver que variam conforme o transtorno, né? Então, por exemplo, fobias específicas, como fobias de animais, tendem a aparecer lá pelos 6, 7 anos. Já a ansiedade de separação, 7, 8 anos, que é quando a criança começa a ir para a escola, né? Então, também é mais fácil da gente diagnosticar, da gente ver, porque é quando se espera pelo desenvolvimento normal que ela já seja capaz de suportar a separação da figura de apego. Transtorno de ansiedade generalizado costuma começar com 10 a 12 anos. A ansiedade social, mais ou menos nessa fase também, lembrando que a ansiedade social tem muito a ver com a adolescência, né? Que é quando, até no próprio desenvolvimento típico, a gente começa a perceber o que o outro pensa da gente e começa a dar uma importância muito grande para o que o outro espera, para o que o outro vai falar, a ser aceito ou não pelo grupo passa a ter uma importância muito grande, então não é à toa que é nessa faixa etária que a prevalência é maior no início. Toque que saiu ali do grupo de transtornos ansiosos, mas só para vocês terem uma noção, tá ali também, 13 aos 15 anos, e o pânico já é um transtorno mais prevalente nos adultos jovens, começa aí normalmente entre 22 e 24 anos. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos transtornos, né? Até aqui eu estava dando um panorama geral dos transtornos ansiosos, agora vamos falar um pouquinho mais especificamente. Então, quando eu falo de transtorno de ansiedade generalizado, o que eu gostaria que vocês pensassem? Assim, eu gostaria que vocês pensassem que eu estou falando de uma pessoa que tem algumas características específicas, por exemplo, preocupações excessivas, então, uma indecisão crônica, e aí é muito curioso, né? As coisas elas são associadas, porque se eu sou muito preocupado, se eu tenho que acertar sempre, se eu estou muito preocupado da coisa dar certo, se eu tendo a antecipar todos os problemas, isso faz de mim alguém mais indeciso, porque qualquer decisão tem um peso muito grande, né? São pessoas que têm uma problematização excessiva, normalmente são mais introspectivas, têm aí uma necessidade de autoafirmação e são muito autocríticas consigo mesmas. Vou pensar nas nossas crianças, né? Tentar fazer aí uma fotografia de como seria uma criança que tem aí um TAG. Quais são os sintomas? Então, isso é um pouco do que ela pensa, de como ela age, mas muitas vezes o que a gente vê e o que a gente tem acesso é ao sintoma, não necessariamente a gente tem acesso ao pensamento. Principalmente quanto mais nova a criança, mais difícil vai ser dela te contar direitinho o que ela pensa. Mas o que a gente consegue observar? São crianças inquietas, que frequentemente queixam de fadiga, né? Tô cansada, tô indisposta, que podem apresentar aí uma insônia inicial, ou seja, um atraso na fase do sono, e aí é bem típico, não consegue deitar e dormir porque ficam muitos pensamentos na cabeça, muitas preocupações. Por isso também, a gente pode ter uma dificuldade de concentração e com isso uma alteração de rendimento escolar. São crianças que podem ser irritadas e podem também apresentar uma tensão crônica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade social. Eu gosto dessas figurinhas que eu acho que ilustra bem, né? Então, o que as outras pessoas veem quando você se sente bem? Então, você está se sentindo bem, o que as outras pessoas veem? Você. Ali, normal, sorridente, tranquilo, né? Agora, o que as outras pessoas veem quando você está ansioso? Por incrível que pareça, o que as outras pessoas veem quando você está ansioso, muito provavelmente é uma figura muito parecida com a que você está ali representado quando se sente bem. O grande problema da ansiedade social é o que você pensa, que as outras pessoas vão ver quando você está ansioso, é esse quadrinho aqui, né? Então, tem sempre aquela sensação de que o outro vai perceber, de que o outro vai entender que você está nervoso, que você está despreparado, que você não sabe o que você está fazendo, e que ele vai te julgar a partir dessa imagem e não da imagem que você gostaria ou que você realmente é, tá? Então, com isso, a gente brinca que é aquele monte de si, né? Eu vou ter um monte de pensamentos distorcidos acerca da observação e julgamento do outro. Então, por exemplo, se eu passar vergonha,
E se eu falar alguma bobagem? E se eu não souber o que dizer? E se as pessoas perceberem? E são esses pensamentos que vão fazendo com que você tenha medo de situações sociais e principalmente situações de desempenho. E aí, o que eu sinto nessa hora? Sintomas físicos que me levam a fazer a evitação. Então, coração acelerada, mão suando, tremor, sensação de desmaio. Tudo isso pode acontecer pelo nível aumentado de ansiedade que vem aí secundariamente a esses pensamentos distorcidos, tá? Como eu já falei, o pico vai acontecer na adolescência e não à toa, né? Que é quando esses ICs e quando o que o outro pensa, principalmente quando esse outro é da mesma idade que eu, é do meu grupo social, tem uma importância e um peso muito grande. Falar um pouquinho de fobias específicas. Então, eu trago esse desenhinho porque acho que vocês com certeza já conheceram, já viram alguma criança que tem aí algum medo, seja medo de monstro, seja medo de escuro, né? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho para entender quando eu estou diante de uma fobia, quais são as mais comuns, quando não, certo? Então, por exemplo, as mais comuns: pequenos animais, barata, rato, mosca, né? Acho que até adultos, se vocês forem conversar, vão descrever aí medos exagerados e fóbicos dessas coisas. Na sequência, né, dos medos mais comuns, das fobias mais comuns das crianças: injeção, escuridão, fobia de altura e de ruídos em geral. Quando a gente fala de ruídos em geral, normalmente esses ruídos têm alguma associação com violência. Então, eu escuto um barulho, eu acho que vou entrar em casa, que eu vou ser assaltado, ou então, dependendo da idade da criança, com monstros, né? Então, é alguma coisa do além, é algum monstro parecido com aquele que eu vi na TV, que eu vi no desenho, tá? Muita gente pergunta assim: ah, mas não é normal ter medo? E a resposta é sim, é muito normal ter medo, ainda mais quando é criança, ainda mais quando é criança pequena. Quando que isso aqui vira uma fobia? Quando eu vou ter, diante desse medo, uma reação tão excessiva que foge completamente do controle, gera uma evitação, ou seja, um prejuízo funcional e muito sofrimento para aquela criança. Então, aqui eu gosto de dar um exemplo, o exemplo de um paciente que tinha uma fobia específica de Papai Noel. E aí, de novo, né? Quando é fobia e quando é medo? Porque muitas crianças vão ter medo de Papai Noel, né? Mas esse paciente específico, ele deixava de ir na escola em dezembro, porque em algum momento pode ser que algum professor faça uma festinha de Natal e aí na cabeça dele que o Papai Noel apareça, e aí é insuportável que o Papai Noel apareça. Eu prefiro ficar em casa do que ter que ir para a escola e correr o risco de encontrar com o Papai Noel. Se vai num shopping, algum lugar que tenha Papai Noel, também chora, se desespera, grita, sai correndo. Então, é esse tipo de reação que a gente vai chamar de fobia, uma reação muito excessiva e que traz prejuízo funcional para essa criança ou para esse adolescente. Tá? Por fim, não, acho que a gente ainda tem mais dois: transtorno de ansiedade de separação e transtorno de pânico. O transtorno de ansiedade de separação é o mais específico dessa faixa etária sobre a qual a gente está falando. Só pode acontecer, né? A gente não fala em transtorno de ansiedade de separação em adultos, a gente vai falar só em crianças e adolescentes. Normalmente, quando a gente pensa as figurinhas, o que a gente vai ver é associado à mãe, mas lembrando que não é só, única e exclusivamente, a ansiedade de separação da mãe, normalmente é de qualquer figura de apego, é que o que é mais comum é que a principal figura de apego seja a mãe. Né? Então, por definição, é a experimentação de uma ansiedade excessiva em função do afastamento de casa ou de figuras de vínculo, tá? É uma reação emocional que até pode fazer parte do funcionamento normal, mas de crianças muito pequenas. O grande problema é quando isso continua acontecendo mesmo na idade escolar. Para eu fazer diagnóstico de transtorno de ansiedade de separação, eu preciso ter pelo menos 3 dos seguintes sintomas. Então, sofrimento excessivo, recorrente e frente a qualquer ocorrência ou previsão de ocorrência desse afastamento. Então, é aquela criança que sofre sempre,
mesmo já tendo ido algumas vezes na escola, sempre fica muito nervoso, muito ansioso, sensação de mal-estar, só de pensar em ir à escola. Então, por exemplo, domingo à noite, né? Já no domingo à noite já começa um sofrimento, uma ansiedade, às vezes até sintomas físicos, porque isso vai acontecer e está para acontecer, tá? Outro possível sintoma, uma preocupação persistente e excessiva sobre os perigos que possam envolver os pais ou a si mesmo. As crianças que têm muito medo de que o pai morra, então eu não fico tranquilo na escola, porque eu acho que meu pai vai morrer, porque eu acho que ele não vai vir me buscar, porque eu acho que vou me largar aqui. Esse tipo de pensamento é um sintoma, assim como uma recusa ou uma relutância em ir para a escola ou para qualquer outro lugar desacompanhado. Crianças que têm um medo muito grande, muito excessivo de ficar sozinho em casa, não fica, né? E aí, outro sintoma comum é crianças que de jeito nenhum vão dormir na casa do amiguinho. Então, querem dormir, gostam do amiguinho, seria bom para eles, seria um prazer, mas só de pensar em ficar longe das figuras de vinculação, longe da sua casa, não conseguem. E, por fim, pesadelos frequentes, né? Que normalmente envolve esse tema de separação, além de queixas somáticas, dor de barriga, febre, sensação de mal-estar, principalmente quando precisa ir para a escola, quando está se aproximando da hora de ficar longe dessa figura de vinculação. Agora sim, o último dos nossos transtornos ansiosos, o transtorno do pânico. Para falar um pouquinho dele, eu vou primeiro tentar dividir, né, separar, esclarecer o que que é um ataque de pânico e o que que é um transtorno do pânico. Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é, né? Um ataque de pânico é uma coisa bem marcada, que tem inclusive um período mais específico, ou seja, acaba durando aí aproximadamente 10 minutos. Tem essa curva que é muito característica, porque a ansiedade ela vai aumentando, aumentando até fazer um pico e depois cai. E enquanto isso acontece, a sensação que a pessoa tem é: eu estou enlouquecendo, eu vou morrer, meu coração vai parar. Tudo isso, todos esses pensamentos linkados às sensações, que são sensações físicas mesmo, como, por exemplo, palpitação, suor, tremor, dor no peito, falta de ar, dor de barriga, diarreia, enjoo, formigamento, sensação de calor e frio, arrepios. A gente não precisa ter todos esses, mas são alguns exemplos do que a pessoa sente, né? Então, o que é importante gravar aqui é que um ataque de pânico tem um tempo pré-determinado e curto, de aproximadamente 10 minutos, é em picos, normalmente não tem um desencadeante específico, é acompanhado de sintomas físicos e dos pensamentos de que eu estou enlouquecendo ou que eu vou morrer, tá? Quando que isso deixa de ser só, entre aspas, um ataque de pânico e vira um transtorno do pânico? Quando esses ataques vão ficando frequentes, não tem nenhum desencadeante e vão levando à evitação. Então, se eu tive um ataque de pânico no ônibus, eu não quero mais pegar ônibus. Se eu tive na escola, eu não quero mais ir para a escola. Eu começo a ter medo de sair de casa, medo de lugar cheio. Eu vou mudando a minha rotina para me readaptar, né? Ou, na verdade, para me acomodar a esse transtorno. O transtorno do pânico, ele pode ser com ou sem agorafobia. E o que que é agorafobia? É a evitação de qualquer situação em que não se possa ser socorrido. Então, eu até consigo ir para um lugar um pouquinho mais cheio, mas aí eu preciso estar sentado do lado da porta, eu preciso estar perto da janela, porque e se eu passar mal aqui e ninguém me socorrer? Né? Então, eu tenho esse pensamento, e a partir desse pensamento eu vou fazendo aí outras evitações. Depois que, resumidamente, né, eu falei um pouquinho de cada um dos transtornos ansiosos que podem ocorrer na infância, queria falar um pouquinho do curso e do prognóstico deles. E aqui eu estou falando de maneira geral, não de nenhum deles em específico, tá? Então, transtornos ansiosos são dos mais estáveis que a gente tem na psiquiatria. O que isso significa? Que eles têm pouca remissão espontânea e que normalmente acompanham a criança, né? Então, tem uma historinha, uma linha do tempo que é muito comum, que é, por exemplo,
Uma criança pequenininha tem uma fobia específica, um medo de animais pequenos, por exemplo, muito grande, chega a caracterizar uma fobia. Quando chega perto da idade escolar, apresenta ali uma ansiedade de separação. Na adolescência, apresenta um transtorno de ansiedade social. E aí, quando adulto jovem, apresenta ataques de pânico. Isso não é incomum, tá? A gente brinca que é o espectro da ansiedade, certo? Pensar que crianças que são ansiosas também têm mais risco de desenvolver outros distúrbios durante a adolescência e idade adulta, como, por exemplo, outros transtornos ansiosos e transtornos do humor, né? Então, principalmente depressão na adolescência. E, além disso, não na adolescência, mas na idade adulta, quem teve transtorno ansioso durante a infância e adolescência pode ter um risco aumentado do uso de substâncias e do suicídio. O uso de substância é até relativamente fácil de entender. Acho que todo mundo aqui já conheceu alguém que precisa, por exemplo, beber, precisa utilizar o álcool para poder se soltar um pouquinho mais, que utiliza lá uma maconha para poder relaxar antes de dormir. Então, no fim, são sintomas que apareceram lá na infância, que não foram tratados, nunca foram embora, e que daí na idade adulta acaba usando esses recursos que não são recursos saudáveis. A gente fala de comorbidades, né? Então, é muito comum a sobreposição entre as ansiedades, então foi um pouquinho do que eu falei, então ter transtorno do pânico e também ter fobia específica, enfim, né? Dentro de outros exemplos. E também é comum a comorbidade entre ansiedade e depressão. 80 a 90% das crianças e adolescentes que têm algum desses sintomas ansiosos vão ter também mais algum transtorno mental, na sua grande maioria, ou outro transtorno ansioso ou depressivo, tá? Crianças ansiosas não costumam fazer abuso de substâncias quando criança ou quando adolescente, principalmente porque está linkado, né, ser ansioso com um temperamento mais introspectivo, geralmente são pessoas que obedecem à regra, não assumem risco, então o que pode acontecer é mais na idade adulta. O que gera, né? O que causa um transtorno ansioso? Acho que em psiquiatria, de maneira geral, a gente nunca fala de causa única, a gente sempre vai falar de coisas multifatoriais. E aí, dentre as causas multifatoriais, a gente vai ter a causa genética e o modelo genético de ansiedade. Qual que é ele? Né? Então, as meta-análises mostraram para a gente que eles tendem a se agrupar na família. Ou seja, se eu encontrar alguém com transtorno ansioso e for avaliar a família dessa pessoa, pai, mãe, irmão, muito provavelmente eu vou achar outras pessoas acometidas, tá? Por que tem esse ponto de interrogação aí? Porque mesmo eu sabendo que tem uma concordância familiar, é difícil, né, da gente provar se isso tem a ver com a genética ou com o modelo comportamental. Então, aqui a gente sempre diz, né? Uma criança pequenininha, por exemplo, quando está aprendendo a andar e ela cai, a primeira coisa que ela faz é olhar para a mãe ou para o responsável, para quem está ali com ela. Porque ela busca no outro um pouco um modelo e uma expectativa para aquilo que ela não conhece. Se eu tenho ali um cuidador que está muito assustado, que também é muito ansioso, que se desespera, que põe a mão na cabeça, muito provavelmente essa criança vai chorar. Se eu tenho ali um cuidador que está mais tranquilo, que diz: você caiu, tudo bem, não machucou, acho que você está bem, acho que você pode continuar andando, muito provavelmente essa criança continua andando, né? Então, o fato de serem transtornos que se agrupam nas famílias pode ter essas duas explicações, tanto as causas genéticas quanto as causas comportamentais e de modelo, tá? O que faz a gente pensar que tem sim uma causa genética importante? Os estudos de herdabilidade, né? Então, quando a gente vai ver em crianças e adolescentes, a gente vê que a herdabilidade se encontra numa faixa aí de 36% a 65%. E que essas estimativas, elas são maiores quanto mais precoces, ou seja, quanto mais cedo o transtorno ansioso, maior a chance de ter uma influência genética grande, tá? Lembrar que a predisposição, ela é comum a qualquer um dos transtornos, então, assim, não é porque eu tenho uma mãe com transtorno de pânico que o filho só tem uma chance aumentada de ter transtorno de pânico. O fato de eu ter um transtorno ansioso na família aumenta a chance de eu ter qualquer um dos outros transtornos ansiosos. Isso porque o que é, entre aspas, herdado, geneticamente, é essa hiperreação a estímulos
voltando lá no comecinho da aula, quando a gente falou daquele ciclo de manutenção de ansiedade, é aquele ciclo que está alterado, é aquela hiperreatividade cerebral a situações que não são perigosas que está alterado, tá? Outra coisa que faz a gente pensar que os transtornos ansiosos têm um modelo genético importante é o fato de que a gente já sabe que algumas características muito linkadas com transtornos ansiosos são herdadas, como, por exemplo, a inibição comportamental, que é essa tendência para medo e fuga, e o medo fisiológico também é herdado. Falando um pouquinho de medo fisiológico, eu trouxe aqui as áreas cerebrais, né, as estruturas cerebrais relacionadas com o circuito do medo, e um jeito da gente gravar e linkar aquilo que acontece, né, no ciclo da ansiedade com as áreas cerebrais. Então, eu vou ter aqui o córtex sensorial, né, tá aqui também, que é quando eu tenho uma ameaça que ela é de alguma maneira vista, ouvida, é aqui que isso é processado, né, nessa área cerebral. Essa área cerebral vai acessar outros locais, como, por exemplo, o tronco cerebral, aqui o tálamo, as amígdalas, o hipocampo, e essas áreas vão acabar produzindo hormônios como adrenalina e noradrenalina, que, lançadas na corrente sanguínea, né, vão gerar reações sistêmicas. Então, eu vou ter o pulso acelerado, um aumento de pressão, uma contração muscular, a dilatação da pupila. E aí, essas alterações corporais dão a sensação de ansiedade, né? E aí eu vou processar, pensar o que eu tenho que fazer diante disso, elaborar uma estratégia, e aí quem é responsável por isso é a nossa área frontal, tá? E não é difícil de entender que quando eu tenho esse tipo de mudança corporal, aí é que meu cérebro interpreta mesmo que eu estou diante de uma ameaça, né? Eu tenho aqui uma hiperreatividade das áreas sensoriais que é corroborada quando eu tenho essa alteração física no meu corpo. E esse circuito do medo, essa hiperreatividade, isso é herdado. Por isso que a gente fala bastante desse modelo genético. Por fim, falar um pouquinho rapidamente aqui de tratamento. Como é que a gente escolhe o tratamento de um transtorno ansioso? A primeira coisa é considerar a gravidade do caso, ou seja, o quão grave é, né? Quanto prejuízo esses sintomas estão trazendo para aquela criança e para aquele adolescente, e se eu tenho comorbidade junto ou não, tá? Por quê? Porque quando eu falo de transtorno de ansiedade leve ou moderado, com pouco impacto, esse pode ser tratado apenas com psicoterapia. A associação de medicamento, ele vai ser necessária quando? Quando eu tiver um caso de moderado a grave, e esse moderado a grave tem a ver com o número de sintoma e prejuízo funcional. Quando eu preciso de diminuir sintomas agudamente, então, por exemplo, tive um paciente que tinha uma ansiedade social que estava melhorando com a terapia, mas não tinha jeito. Só de ir da casa dele para a escola, ele já chegava na escola super suado, taquicárdico, vermelho, e isso fazia com que as outras crianças tivessem um estranhamento e o afastassem. Então, por mais terapia que a gente fizesse, a terapia realmente ajudava. Se a gente não cortasse esses sintomas, né, se a gente não fosse capaz de ajudá-lo a ter menos taquicardia, menos sudorese, fica muito difícil de superar. Então, nesses casos, às vezes a gente precisa sim entrar com a medicação. Se eu estou falando de depressão e ansiedade juntas, por exemplo, a gente tem aí uma indicação de tratamento medicamentoso, e também pelo fato de que quando a gente faz a associação dos dois tipos de tratamento, ou seja, da psicoterapia com o medicamento, a gente vai ter uma resposta melhor. Então, a gente tem uma resposta em 81% dos casos na associação, contra 55% de resposta quando eu uso só remédio e 60% de resposta quando eu uso só psicoterapia, tá? Qual que é meu objetivo com esse tratamento? Eu vou querer reduzir a gravidade da ansiedade, até porque a partir daí a criança vai poder participar mais ativamente das terapias que têm mais evidência de melhora, como é o caso da TCC, terapia cognitivo-comportamental. E a gente sabe que a TCC se baseia muitas vezes em exposição. Então, uma criança que vai precisar de alguma maneira, né, de uma maneira cuidada, paulatina, em sequência, mas de alguma maneira vai precisar fazer exposição.
E aí, para fazer essa exposição, muitas vezes a criança precisa estar um pouquinho menos sintomática, e estar menos sintomática também ajuda na terapia na hora de aprender habilidades de enfrentamento diferentes, tá? Outra coisa que é importante pensar, se eu tiver sintomas residuais, ou seja, se eu não resolver, entre aspas, completamente os sintomas dessa criança, isso aumenta o risco, tanto da persistência do transtorno ansioso, quanto da recorrência, né, de acontecer de novo, ou mesmo de ter outros transtornos ansiosos. E por fim, uma coisa muito importante quando a gente fala de tratamento é pensar que, além de melhora sintomatológica, eu preciso ter uma melhora funcional, porque a gente tem aí alguns estudos mostrando que, apesar de você conseguir lá nas escalas melhorar sintoma ansioso, por exemplo, muitas vezes o impacto permanece. E o que a gente mais quer é que essa criança não tenha prejuízo, não tenha restrição, tenha um funcionamento típico, o esperado para a idade dela, tá? Quando eu falo de remédio, eu estou falando nessa faixa etária, principalmente dos ISRS, ou seja, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Eles constituem a nossa primeira linha de tratamento. Os estudos mostram que são eficazes logo no começo, então, assim, depois de 15 dias de uso da medicação, a gente já tem, sim, evidência de melhora. Teve uma época não, né? Tem um alerta da FDA falando de risco de suicídio, que não se comprovou nos estudos, mas que é bom a gente sempre ficar atento, principalmente na introdução do ISRS ou no aumento de dose, porque especificamente nessa faixa etária a gente tem mais sintomas, efeitos colaterais, sintomas de hiperreação, de ficar um pouco mais inquieto, de angústia. Então, nesses momentos é importante ficar atento. Mas isso de jeito nenhum inibe a gente de prescrever, é a nossa droga de escolha, o ISRS, tá? Outras medicações. Então, por exemplo, a buspirona é um remédio que tem uma eficácia bem estabelecida nos adultos, mas que a gente tem pouco estudo em crianças, usamos pouco. E os benzodiazepínicos a gente usa muito pontualmente, né? Principalmente nas fases de exposição, principalmente para os sintomas físicos, mas não tem nada que justifique, nenhuma evidência para que a gente use benzodiazepínico sozinho, tá? Ele vai funcionar em situações pontuais e como adjuvante. Quando a gente fala de criança pré-escolar, né, os menorzinhos, menores de 5 anos, independente da gravidade, a gente vai sempre tentar a terapia primeiro, e a gente tenta pelo menos 12 semanas de psicoterapia antes de tentar remédio. Se a gente entender que vai para o tratamento medicamentoso mesmo, a fluoxetina é a nossa primeira escolha, e a gente vai começar com 1 miligrama e monitorar de perto. Normalmente, para crianças pré-escolares, doses de 5 a 10 miligramas costumam ser suficientes, a gente usa as gotinhas para titular essa dose. É importante saber que paroxetina, tricíclico, clonidina não são recomendados, tá? Então, se a fluoxetina não der certo, a orientação é tentar um outro ISRS, como a sertralina, por exemplo, tá? Nessa faixa etária benzodiazepínico, só em casos muito graves ou procedimentos, porque tem um efeito paradoxal importante, né? Um risco de efeito paradoxal, ou seja, da criança ficar mais agitada. Acho que era isso. Dúvidas? Vou parar aqui de compartilhar, agradecer pela atenção, dizer que eu estou à disposição. Até mais.